Conselho Agro, o seu podcast do agronegócio. A SLC Agrícola é uma alternativa para quem quer ter terra, comprar ações, e aí, consequentemente, está comprando uma fração das terras, né? E tu vai saber que tem lá em cima dela um operador, alguém que está cuidando da tua terra, né? Tá dando segurança para a tua terra. Então, assim, eu acho que é uma alternativa, assim, não só para produtores, mas para as pessoas físicas em geral. Fala pessoal, tudo bem? Nós da AgroAdvances sabemos que desenvolver habilidades de liderança, gestão e estratégia é fundamental para se destacar nesse setor tão desafiador. É por isso que estamos aqui para apresentar os nossos verdadeiros MBAs Agro. Nos nossos programas, você irá aprender com profissionais renomados, grandes líderes das empresas que estão moldando o futuro da agricultura. Queremos que você aprenda com os melhores para se tornar o melhor. E para que você conheça um pouco do que oferecemos, estamos disponibilizando uma aula gratuita através da nossa Agroteca. Basta escanear o QR Code na tela ou clicar no link disponível na descrição do vídeo. Não perca essa oportunidade de dar um passo à frente na sua carreira no agronegócio. Junte-se a nós e descubra como os nossos MBAs podem impulsionar o seu sucesso. E agora, fiquem com um novo episódio do Conselho Agro, repleto de insights valiosos e informações essenciais para todos os profissionais do campo. Está sensacional. Um abraço! Bom, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Conselho Agro. Uma satisfação enorme falar com vocês novamente. E hoje nós temos um marco aqui no Conselho Agro, que até então, todos os episódios a gente vinha falando muito com os presidentes e conselheiros da indústria de insumos, né, que passaram por aqui. E qual é o marco hoje? Hoje a gente passa também a falar com as empresas de produção agrícola. E começamos com o pé direito, né? Começamos com a maior empresa, a melhor SLC. Estamos falando com o Ivo Brum, CFO da SLC Agrícola. Ivo, uma satisfação enorme recebê-lo aqui. É um prazer, né, e um marco para a gente. Assim, a SLC é uma empresa que a gente sempre admirou muito, a gente admira como ela cresceu, profissionalizou, a cultura da SLC, né, é sempre muito admirado de fazer muitas coisas certas, né? Então eu e o Pedro, que vai dar aqui o bom dia para vocês também, ficamos muito felizes de recebê-lo aqui. Ivo, primeiramente, prazer te ter aqui, obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Para mim, particularmente, também é um momento muito especial. Durante 3 anos da minha graduação, eu tive a oportunidade de conduzir experimentos nas áreas de vocês, e foi um grupo que a gente sempre admirou muito e sempre fez a gente se desenvolver muito, um grupo muito técnico, que na hora que a gente ia ter discussões técnicas com o time de vocês, a gente se preparava muito, então sempre me fez evoluir bastante para essas conversas. Então, obrigado pela sua presença e vamos ter uma troca bem positiva aqui. Na Bahia é o Pico, não é? É o Adir. O Pico. É o Pico, né? Eu lembro do Pico, rapaz, quando a gente ia fechar agro e ia falar com o Pico, se não estudasse, não se desenvolvia, não. Né? Bom, muito legal. Ô Ivo, quando a gente fala, né, da SLC, né, vamos falar um pouco sobre pessoas lá dentro, né? E conhecer um pouco a sua carreira. Na SLC, a gente sempre vê gente de muito tempo de casa, né? As pessoas entram lá e ficam por longos anos e crescem lá dentro, que demonstra que um ambiente saudável, um ambiente sadio, que as pessoas se engajam com o propósito e ali permanecem por muito tempo. Você está ali há 15 anos, né? Conta um pouco da tua trajetória antes de SLC, a tua chegada e o que você viu ali que te fez permanecer tanto tempo. Inicialmente, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer falar com vocês e bater essa bola com vocês aqui. Eu entrei na companhia em 2001, né? Realmente fazem 15 anos que estou lá, 2000, 2001. E realmente a companhia ela é apaixonante. A verdade é essa. É um lugar bom de trabalhar, né? Recebe bem as pessoas, né? Te dá boas condições de trabalho. E eu sempre tive experiência na área financeira, trabalhei no ramo de bebidas, né? Trabalhei na Coca-Cola, trabalhei também na Ambev, trabalhei depois no ramo automotivo, numa indústria que fazia peças para automóveis, direção e depois motores. Então, são setores diferentes, mas as ferramentas financeiras são as mesmas. Então, assim, tu só tem que adaptar as ferramentas.
Lógico, o agro é um pouco mais desafiante, porque cada ano é um ano novo, né? Ou seja, a verdade do passado em termos de margem, elas não vão ser as mesmas pro ano que vem, é outro jogo e a gente tem que começar do zero. Uhum. Né? Tem muita correlação entre preço de insumo e preço de commodity. Então, quando eu entrei na companhia, logicamente isso já te fascina, né? Porque é um desafio. E como tu falaste, as pessoas ficam porque a companhia cresce, né? Desafia as pessoas em termos de conhecimento. Eu mesmo agora, esse ano, foi um ano de bastante mudança na minha área financeira. O nosso gerente jurídico virou diretor comercial, diretor de vendas. Então, abrimos espaço na minha gerência jurídica. O gerente de contabilidade também teve uma outra oportunidade, porque a gente acaba preparando as pessoas e acaba, infelizmente, às vezes perdendo, né? Perdendo ali para dentro mesmo. Né? Não, ele foi para uma outra empresa, mas a gente entende, faz parte, né? A gente prepara os profissionais para isso, mas aí nós estamos fazendo aproveitamento interno, então estamos promovendo o coordenador, a gerente, e isso motiva as pessoas. As pessoas sabem que estando preparadas, em algum momento vai surgir oportunidade para elas. E é por isso que fica, né, os diretores, com certeza não vou dizer que sou o diretor mais novo, porque o Celini é mais novo agora do que eu, foi promovido mais recentemente. Mas o Celini também já tem 15 anos de casa e a gente entrou juntos, né? Então isso faz parte, né? Os gerentes das fazendas também são gerentes que iniciam como agrônomos, trainee, vão indo, gerente júnior, daqui a pouco viram gerente de fazendas e ficam também 20 anos na companhia, porque a companhia busca resultados sustentáveis, isso está lá dos nossos valores, né? E quando fala em resultados sustentáveis, é isso, é um relacionamento justo com os colaboradores, justo também com a nossa principal matéria-prima, principal ativo que é a terra, né? A gente faz a rotação de cultura, a gente não fica forçando fazer soja sobre soja, ou soja e algodão, não, tem que fazer rotação, tem que botar o milho. Isso tudo te deixa resultados sustentáveis. A gente não está olhando o resultado só do ano que vem, a gente está olhando o resultado para frente, né? E muitas vezes a gente sacrifica os resultados do próximo ano para garantir que para frente a gente tenha excelentes resultados. Então, é um lugar apaixonante, por isso. Legal. Que ótimo. Aí, a hora que a gente... nós vamos entrar agora, Ivo, falar um pouco, segunda parte aqui nossa, muito sobre macroeconomia, né, e setorial macro-agro. Né? Te perguntar um pouco assim, dentro da macroeconomia, na sua visão, o que está bom e o que está ruim, que nós precisamos mudar? Em termos de macroeconomia, o juros está alto. Tá? Isso prejudica qualquer negócio, né? Qualquer ideia de crescimento. Fica difícil tu fazer um investimento olhando uns juros a 12% por ano, né? Isso pesa muito na análise, né? Então esse é um item que eu acho que tende a melhorar na nossa perspectiva, né? O governo, acho que nós tivemos um cenário bastante complexo nos últimos anos, Covid, o mercado ficar parado, né? Isso agora as economias estão se recuperando, isso gradativamente o juro, não só no Brasil, mas lá fora, devem reduzir, e aí gradativamente esse mercado vai ficar mais aquecido no geral, né? Internamente, a nossa macroeconomia, acho que o nosso principal problema no Brasil também é a logística, que tem muito a ver com infraestrutura, né? Porque o Porto de Santos é o principal porto do país, né? O algodão da SLC, basicamente, até o ano passado, saía 100% para os Santos, né? Sobrecarrega, porque o Brasil está crescendo na produção de algodão. É um dos melhores lugares para produzir algodão no mundo. Por quê? Porque a gente tem chuva no início do ciclo, né? Então planta em dezembro ou janeiro, se for safrinha, vai chover até abril e para. Aí quando abre, né, o capulho, fica aquela pluma exposta, pegando sol e ficando brilhante, não chove mais. E que é perfeito. Isso tu não tem em outras regiões do mundo. Tá? Então, o algodão, ele geralmente é de lugares secos e geralmente com irrigação. No nosso caso, nós não precisamos ter irrigação, o que faz com que a gente fique também mais competitivo, é mais barato. Tá? E a nossa produtividade, comparando com o americano, por exemplo, é o dobro do americano por hectare. Né? Então, a gente produz lá 1.900, 2.000 quilos por hectare, o americano produz 900, 1.000 quilos por hectare. Então, a gente tem uma vantagem importante de competir. Nosso custo é menor por quilo, né? Ou por tonelada. Então, assim, dá uma vantagem competitiva. E aí, está crescendo devagarinho, porque é caro fazer esse investimento, né? Tu tem que ter uma lodoeira, uma cotton picker, né? Que é a colheitadeira de algodão, custa $1 milhão, né? Tu vai trabalhar 2 meses, vai custar $1 milhão. É muito caro, né? Então, assim, são poucos que entram e, logicamente, é um investimento alto, mas tem seu retorno adequado a esse investimento. Só que, aquela coisa, vai tomar um risco alto. Então, com juro alto, também fica difícil tu fazer essa mudança de mix, vamos chamar assim, de produção, né? Já, vamos continuar, que tem insumo bom para essa conversa aqui, né?
Primeiro, tentar entender a relevância do algodão em participação no faturamento, no EBIT da SLC, quando você compara algodão, soja, milho, essas três principais. O algodão para nós, assim, no ano normal, porque tu tem aquela coisa, às vezes tu produz mais ou menos, isso pode impactar, mas normalmente o algodão vai representar 50% do EBITDA, tá? Bastante. Mas ele representa só 30%, 35% da área plantada. Realmente, assim, nós estamos falando assim, 2 milhões de hectares que são a área plantada do algodão. A soja são 48 milhões de hectares. Então, só aí tu já vê a diferença. Já tem vários médios produtores entrando no algodão. Mas tu tem que conhecer a cultura. Né? Esse eu acho que é o grande dilema. Assim, porque quem nunca plantou algodão vai ter dificuldade. E aí é um investimento alto, porque se tu vai olhar o custo por hectare, nós estamos falando de R$12 mil por hectare. Na soja, tá falando de bem menos, né? R$4 mil, 5 mil, 6 mil reais. Então, assim, é uma diferença grande nesse custeio. Então, se tu tomar um risco de fazer um investimento desse e não colher bem, é complicado. Sim. E você não acha que com esse investimento, né, até o CAPEX, né, que tem a questão da algodoeira e tudo, você não, com um cenário atual de juros altos, não é um cenário que, para a SLC, que consegue taxas de juros muito melhores, que nós estávamos falando aqui anteriormente que o patrimônio não está comprometido, não está em garantia. Não é um cenário que favorece a SLC de crescer sobre os demais que ainda precisa recorrer a juros muito altos? Eu vou te dizer assim, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, os preços estavam no auge, né? 14, 15 dólares por bushel, estava todo mundo, todos os produtores estavam ganhando dinheiro. O crescimento foi mais difícil. Se tu observar os últimos 3 anos, a gente não cresceu. Por quê? Tem muita concorrência. No algodão, você tá Não, estou dizendo em geral. Área plantada. Porque tem muita concorrência. Né? E muitas vezes se aceita pagar mais pelo arrendamento, mesmo sabendo que lá na frente, quando as margens voltam a um estágio menor, como está hoje, nesse ciclo, tu vai acabar te comprometendo. Né? Então, eu te diria assim, o juro alto, ele te prejudica. Né? Então, mas no nosso caso, quando tu tem um cenário agora de margens mais baixas, obviamente a gente recebe muito mais, eu diria assim, alternativas de investimento, né, de crescimento, porque a concorrência diminuiu significativamente. É um momento, a gente aprendeu essa lição em 2015, 2016, tá? Também foi um período em que houve esse movimento de, diria assim, até não era problema de juros altos, mas assim, os preços como estavam baixos, a Bahia estava sofrendo muito, e a gente teve a oportunidade de crescer, mas naquela época nós não estávamos preparados, nós estávamos muito alavancados. Nós já tínhamos feito um movimento de investimento forte e acabamos não conseguindo aproveitar aquela onda. Eu não vou dizer que a onda é a mesma agora, porque agora o problema não é efetivamente produtividade. Assim, no geral do Brasil a produtividade está ok. O juro está alto, né, as margens estão menores, a nossa alavancagem no final de 2023 ele estava ao redor de a menos de uma vez, EBITDA, ou seja, a gente tem um espaço significativo para crescer em alavancagem. E eu estou vendo muito agricultor entregar arrendamento. Deve estar abrindo uma janela enorme para vocês de oportunidade aí. Nós crescemos agora para essa safra que começou agora, 60 mil hectares, que é bem representativo. Legal. Bem representativo, significou mais de 10% de crescimento no ano, que é bem significativo. Sim. Eu queria só uma curiosidade, na hora que você estava contando sobre o cenário macro, você falou sobre escoar a produção por Santos, que parece que tinha uma dependência muito maior. Qual alternativa se abriu agora? Nós estamos agora explorando outros portos, na Bahia. Também no Paraná, tentando achar o Rio de Janeiro, tentar achar outras alternativas. Esse da Bahia pro algodão, vocês já estão escoando por lá? Nós vamos começar a escoar por ali, um pouco da produção da Bahia, para tentar achar alternativas, né? Mas a alternativa é muito mais para mitigar risco, né? Não sei se a questão é muito custo. Não é questão de custo, tu conseguir botar o teu produto na Ásia, né? Como tu tem um gargalo, né? Porque aí os navios não conseguem atracar, aqui, atrasa. Então, assim, se tu tem vários lugares escoando, mesmo que seja em menor volume, mas tu tá sempre escoando, né? Hoje, a gente ficou claro para a companhia que nós vamos ter embarque de algodão o ano todo. A gente vai fazer a colheita ali em junho, julho, começa a beneficiar, e depois tu tem embarques de agosto até julho do ano que vem. Aquele algodão vai marcando. Né? Então, tem que ter outras alternativas. E ainda dentro do macro, o juro alto e a economia fraca global, ele atinge o consumo do algodão. Porque o algodão é um produto mais caro,
que foca mais a alta renda, né? E aí, quando os Estados Unidos e Europa, né, que são onde tem a maior renda, sofrem, o consumo de algodão também ele não cresce. Né? Porque as pessoas deixam de trocar a camisa, a roupa de cama, os hotéis não estão tendo grande fluxo para trocar também as toalhas, então isso acaba retraindo o mercado e o consumo de algodão fica estável, né? Isso, e o algodão tem uma concorrência que é o Nesse que é o último fibra sintética. cenário de 2 anos de juro alto global, né, isso deve afetar mais algodão do que o alimento, do que soja e milho. Exatamente, afeta muito mais o algodão que o alimento. O alimento, no Covid, o alimento continuou saindo normalmente, né? Porque precisa alimentar todos, mesmo estando em casa. O algodão não. O algodão houve uma queda forte no consumo, porque as pessoas não saíam de casa, então ninguém trocava de roupa, né? Não havia nenhuma mudança. Quando abriu novamente o mercado, houve assim, uma demanda absurda, isso fez com que o preço subisse, porque daqui a pouco todo mundo foi trocar lá seu pijama, o pijama estava desgastado, né? E faltou roupa, né? E aí subiu muitos preços e agora ele voltou para um patamar assim, então acho que está um pouco baixo. Quando tu olha o estoque consumo e parece que o algodão está num viés bem baixo, acho que tem espaço para subir um pouquinho para entrar numa estabilidade, né? Um preço de equilíbrio, assim, que vai agradar o mercado e vai agradar os produtores. Assim, como ele está hoje, ele está ruim porque os Estados Unidos, que é um dos principais produtores, ele está tendo prejuízo com o algodão a 70 centes por libra-peso. Então, assim, eu estou curioso para ver fevereiro do ano que vem, março, quando os Estados Unidos definem a área plantada, onde é que eles vão escolher, como é que vai se mexer esse tabuleiro. Porque... E que alternativa o produtor de algodão, que é mais embaixo aqui nos Estados Unidos, né? Que alternativa ele tem ao algodão? E aí ele pode tentar plantar outras coisas, o Texas é mais difícil, tá? Mas as outras regiões fora do Texas tem. Então o Texas planta 50% da área dos Estados Unidos, mas o resto ali teria condições de plantar outro tipo de cultura, né? E por isso que eu estou curioso para ver como é que o americano vai se mexer, apesar de saber de que o americano ainda assim ele tem muito subsídio. Sim. Então isso acaba garantindo a produção mesmo com margens negativas, que é o caso de agora. Tá. Ô Ivo, vamos entrar um pouco, eu queria, e eu tenho certeza que não só eu, mas todo mundo que nos ouve, né, ter a oportunidade de ter você aqui, de entender qual é a sua visão e da SLC para 24, 25, essa safra que está sendo plantada nesse momento. Foi uma safra agora que começou as chuvas, né? Então houve muita expectativa, o mercado fica muito atento a isso, está atrasando a chuva, mas o fato é agora é um momento de plantio. Está acontecendo plantio talvez um pouquinho atrasado, mas nada que realmente preocupe. Então, ou seja, o nosso algodão safrinha para janeiro já está garantido, né? A área que vai ser colhida de soja para plantar safrinha está garantido. É um ano de margens um pouco mais baixa, a gente conseguiu fazer uma lição de casa bastante importante, que foi manter reduzir custos, né? E a gente já anunciou isso, já saiu a redução de custos por hectare, que foi importante. Principalmente em insumos? Principalmente em insumos, né? Mas dentro das fazendas também todo mundo apertou um pouco o cinto, sabedor que é um ano de que as margens estão baixas. Então a gente tem que dar uma apertada no cinto. Na parte administrativa também houve um aperto, a gente tentou não aumentar o gasto administrativo, então a gente aumentou de tamanho sem aumentar os gastos administrativos. Então isso foi bem relevante, que gera uma eficiência nesse processo, né? Então assim, a companhia fez a lição de casa e aí entra naquilo que tu falaste, né? É um pessoal muito engajado, né? Porque assim, lá no final do ano, 9% do lucro vai ser distribuído entre os funcionários, né? Então assim, todo mundo sabe que participa no ano bom e no ano ruim, né? Então assim, se todo mundo, no ano ruim, nós temos que fazer um esforço extra para compensar essa dificuldade, porque não é fácil, realmente as margens são ditadas pelo mercado, né? Então nós temos que reduzir custos e aí aquilo que é um pouquinho, tu pode postergar o investimento ou o gasto, é o que nós estamos fazendo. Sem abrir mão da qualidade, obviamente. E a hora que você olha o preço da commodity, falando soja e milho aqui, vou deixar o algodão um pouquinho de lado. Como que você vê o preço da soja, oferta, demanda, e o que vocês estão fazendo para se protegerem, né, na composição do preço, as variáveis que vocês podem ir travando para compor preço, entre câmbio, prêmio, tudo. E qual sugestão você dá aos produtores, até produtores que não têm uma estrutura de gestão financeira como a que vocês têm para fazer isso? Nós temos uma reunião semanal que acontece nas segundas-feiras pela manhã, que a gente olha o mercado, né? Então a gente olha o mercado econômico e o mercado de commodities, tá? Logicamente, dentro das commodities também a gente acompanha o movimento dos insumos, né? Principalmente os fertilizantes. Então assim,
a gente olhando hoje o mercado, tu já começa a ter clareza seguinte, bom, os preços não tem, das commodities não tem por que caírem muito mais, né? Se tem um player importante, que nem os Estados Unidos, os produtores estão tendo prejuízo, não tem espaço para cair muito. Tu tem o quê? Eventualmente, na época de colheita, os preços caem, porque tu tem uma oferta forte naquele momento. Pontual, Mas quando tu olha o preço do ano que vem, a curva está entre 10 e 10,50 dólares por bushel, né? Então, tá mais ou menos estável. Então, com essa curva estável, tu já começa a poder, né, os próprios fertilizantes também são estáveis, tu pode começar a vender já 2026. E aí tu pega uma curva de dólar bastante favorável, né? Então, tu vai vender dólar para 2026 em março, deve estar uns 6,10, 6,20 talvez. 2026? 2026. Então, ou seja, tu começa a comprar os fertilizantes agora, casa, né? Porque tem uma correlação, né? Vende a commodity e vende câmbio. Então, tu vai fazer um preço lá na frente muito superior ao preço de hoje. Mas você entendeu? Já estão fazendo a soja compondo a relação de troca de 25, 26. É, tu já começa a olhar para frente, né? Esse ano já está dado, né? Os insumos já foram todos comprados. Então, sim, o que tu tem que fazer agora é olhar para frente. É produzir, né? Produzir. Para 24, 25. Exatamente. Vocês não deixam nada descoberto? Não, te deixa. A nossa política, a gente... também porque tem um risco, se travar demais, não conseguir entregar o produto. Exatamente. Então, a gente vai crescendo essa trava gradativamente a cada trimestre, né? E, logicamente, antes da colheita, a gente tem um limite, que é 80%. A gente não pode vender mais que 80%. Você chega a travar, vocês fazem isso em sacas por hectare? Consigo travar até a gente saca por hectare, que a gente tem uma ideia assim de volume por hectare que a gente tem, que a gente também anunciou agora recentemente, em torno de 65, 66 sacos por hectare, vezes a quantidade de hectares que a gente tem o volume. Então, daquele volume, 80% nós poderíamos vender até a véspera da colheita. Porque aí tu vai acompanhando, né? Se tá dando algum problema, se não tá dando problema. Então, tu não tem risco de ficar, como tu falaste, né? Se daqui a pouco eu vendi coisa que eu não consigo entregar. Aí vai custar caro, porque tu vai ter que comprar aquele produto lá no mercado, e se tu teve perda, certamente os preços subiram, então tu vai pagar caro por esse produto. Então, a gente estabelece alguns limites. E só para eu entender aqui, o grande drive para você já estar começando a comercializar 26, né? Olhando para o preço de 26, é a estabilidade do preço da commodity. Esse é o principal fator que você olha. Eu acho que o fator é as commodities e os insumos. Tu já tem que olhar os insumos agora e olhar como é que está o potássio, né? Como é que está o nitrogênio, o fosfato. E aí tu pode começar a travar também esses insumos que são importantes, né? E aí tu já começa a travar também a commodity. Então, assim, ó, tem uma correlação muito forte. Então, se tu conseguir seguir essa correlação, tu consegue manter tuas margens estáveis, que é o que é o grande exercício que a gente faz, né? Sim. Se observar nossas margens, elas são estáveis. Os preços caíram, é que eu digo para os analistas, né? Os preços caíram, mas nossa margem vai continuar estável lá. Pode ser que a gente ganhe menos em valor, mas a margem vai continuar estável, porque a gente respeita muito essa correlação. E você tem uma relaçãozinha de troca mágica aí, por exemplo, a gente tem, entre o potássio e o bushel? Tem essa relação, mas essa é o segredo. Esse é o segredo. Legal, não tem problema. Se aí tá a vantagem, mora com vantagem competitiva. É isso que a gente discute no nosso comitê de risco. Né? A gente olha, lógico, não existe um número mágico, né? Existe uma banda ali que tu tem que respeitar. Ele tem que ficar dentro daquela banda. Às vezes tá muito acima, muito abaixo. Muito abaixo é ótimo, mas quando tá muito acima, não é hora de comprar. Então tu tem uma banda que historicamente o comportamento das relações de troca fica. Legal. E a hora que você vai montar o preço da sua commodity, da sua soja, quais são as variáveis que são passíveis de serem travadas e vendidas que você vai compondo o preço dela? Tu tem, então, Chicago, um componente importante, que tu pode travar na bolsa, ou numa corretora. Tu tem o câmbio, que é outra variável importante. Tu tem o basis, né? Então, o basis agora... O que é o basis? O basis, basicamente, é o prêmio para entregar no porto. Né? Então, o que acontece? Esse basis depende muito do momento. Né? Então, ou seja, se tu tem um navio atracado lá, ou programado pelas tradings, e ele não está cheio, as tradings podem pagar um basis um pouco maior, porque ela quer forçar que o produto chegue, ela também não quer sair com o navio cheio, né? Então ela precisa, então assim, aí o basis aumenta. Né? É esse prêmio que às vezes tem a questão que eu estava falando antes da regionalidade, né? Precisamos pagar um pouquinho mais para quem está perto ali do Porto de São Luís ou de Paranaguá. Isso, para puxar o produto. Né? E aí tu tem o frete, que é um componente importante, porque o preço da commodity, no nosso caso, é na fazenda. Então, a trade desconta o frete. E aí isso é importante tu ter cotações com várias trades.
porque aquela que tiver com frete mais barato, tu vai acabar tendo alguma vantagem de preço. E você tem uma ordem que você segue ou não? Você vai de travamento entre Chicago, o dólar, o frete, o prêmio? Não existe ou uma ordem assim específica. Logicamente, tu hoje fechar um preço para, vamos supor assim, para 2026, ele é difícil. Por quê? Porque a trade também não tem visão lá na frente. Então tu vai acabar fechando com a bolsa, tá? Porque ele não vai conseguir te saber o frete, ele vai ficar num risco muito grande. Então tu acaba fechando só commodity. O câmbio tu pode fechar também. Aí tu vai ficar com o basis e o frete, né? Que são dois fatores que tu pode deixar para fechar mais em cima do momento que tu veja que está mais adequado. Então, assim, eu não vou dizer que não tem uma ordem, mas, assim, invariavelmente tu tem que ir primeiro na commodity e depois tu garante o câmbio e depois tu garante o frete e o base. Até porque, por exemplo, Legal. o Rumo estava negociando até agora há pouco com as trades o preço da ferrovia, né? Dos vagões, né? Então, ou seja, estava difícil para as trades definirem preço. E vocês não negociam direto com a Rumo, por exemplo? Não negociamos porque a gente não tem volume para fazer diferença. As trades têm um volume relevante, então elas têm muito mais poder de negociação. Nosso poder de negociação seria muito limitado. Então é melhor a gente deixar para quem tem mais poder de barganha, né? E no caso as trades têm esse poder. O importante para nós é ter concorrência, né? O ruim seria se eu tivesse uma trade ou duas trades. Aí sim, a concorrência, quando a gente tem muitas trades no Brasil operando, isso E não é... hoje as regiões onde vocês estão não tem nenhuma das fazendas que acaba ficando um pouquinho mais na mão de uma trade ou outra. Dificilmente tu não tem 3 trades operando na região. Muito difícil. Todas as regiões estão bem abastecidas, né? Legal. Posso fazer uma pergunta de Claro. gestão aqui? Oi, você comentou sobre esse comitê de risco, né? Que vocês têm toda terça-feira, né? Segunda-feira. Toda segunda-feira. Quem participa desse comitê e quais outros rituais de gestão que vocês têm e quem participam desses outros rituais? Então, esse comitê de risco participam todos os diretores. Tá? Depois, à tarde, a gente tem reunião de diretoria para tratar outros assuntos que aí já não é mais preço. Aí tem N assuntos relevantes, né? A gente tem também o comitê de auditoria, né, que se reúne trimestralmente para olhar toda a nossa política contábil, nossos resultados e todo um processo mais de controladoria. Né? Nós temos também reunião do conselho, né, trimestral também. No caso do conselho, se reúne 6 vezes no ano, então não chega a ser trimestral. Ele vai ter alguns momentos que vão se reunir mais vezes, principalmente quando a gente vai falar de budget ou, eventualmente, algum projeto especial que tem que ser visto. Né? Tem o conselho fiscal também, que é outro conselho também, que é parte da controladoria. Tu tem um comitê de gente que vai definir os benefícios da companhia, vai alinhar as metas, né? Porque a gente tem anualmente a gente faz uma reunião de planejamento estratégico, onde a gente discute basicamente assim, o futuro da companhia e foca muito no ano seguinte. Então, já nos reunimos ali em final de agosto, setembro, discutimos qual eram as nossas metas para 2025. Agora esse comitê de gente, conselho de administração, olham todas essas metas e adequam se está em linha com a expectativa deles. E de né? quanto em quanto tempo o comitê de gente é a mesma diretoria completa que participa? Não, o comitê de gente formado por diretores, no caso do Pavinato e o Álvaro, mais alguns conselheiros. Né? Se reúnem aí 2, 3 vezes por ano. E também tem o comitê de sustentabilidade. Né? A sustentabilidade sempre foi importante para a companhia. Desde o IPO, a gente sempre teve certificações de produto, de processos, né? Várias coisas já são certificadas dentro da companhia. Logicamente, agora nós estamos tentando botar todas essas ESG, mas como a gente está sempre crescendo, sempre falta alguém ser certificado, né? Então, esse comitê se reúne também na véspera do comitê de administração para discutir pontualmente algum assunto relevante. E esse dia hoje tem vários assuntos relevantes sendo tratados, né? Então, acaba sendo importante essas discussões. Foi nesse comitê que se decidiu, por exemplo, que a companhia não vai abrir mais áreas brutas. Né? Uma decisão tomada já faz tempo. A gente anunciou que em 2021, agosto de 2021 foi a última data, né, que fechou o ciclo da safra 2021. Era o último ano de safra que nós abriríamos áreas brutas. A partir de agora, só vamos trabalhar com conversão de pasto. Por quê? Porque a gente vê que o Brasil tem lá 150 milhões, 180 milhões de hectares de pasto e, segundo a Embrapa, 30 milhões são completamente aptos para a agricultura com alta produtividade, ou seja, topografia flat, desculpa falar em inglês, às vezes confundo, topografia flat, daí tu tem também chuva adequada e tu tem argila no solo. E essas 3 componentes são fundamentais para te ter boa produção. Então, assim, tem 30 milhões de hectares que tranquilamente tu vai ter boa produtividade. Então,
vamos trabalhar nesses 30 milhões. O Brasil produz 48 milhões de hectares de soja. Então, 30 milhões é uma quantidade. É um universo. É bastante coisa. Então, não há necessidade de abrir mais áreas. Então, a gente se adequou a isso, né? E já fez esse anúncio. Logicamente, é um anúncio polêmico, né? Mas alguém tem que tomar essa iniciativa. E aí a companhia, novamente, né? Ela toma essa vanguarda aí. Legal. Falando em vanguarda e IPO, né, a SLC foi vanguardista e foi pioneira em entrar nessa modalidade de acesso, né, a capital, né, ao mercado de capitais, e foi o primeiro grupo de produção, né, a fazer o IPO, né, na Bolsa. Né. Nessa tua visão, eu queria entender, Ivo, as principais motivações que os levaram à Bolsa, e aí os principais aprendizados assim, que vocês tiveram. Até então, em 2007, a companhia crescia basicamente com recursos próprios, né? Eventualmente com um empréstimo, mas comprando terras. E aí isso te demanda um volume grande de investimento. E o retorno desse investimento demora. Tá? Então, assim, o reinvestimento, uma nova aquisição, bate talvez 2, 3, 4 anos. Então, o crescimento da companhia estava sendo lento. Né? A gente trabalhava com pouco arrendamento, então era um crescimento lento. Então, o IPO propiciou a entrada de recursos, né, mais forte. Né? Adquirimos mais áreas. Né? Isso deu um crescimento importante naquele momento. Estava evidente na época. Na época era quantos hectares? E daí a companhia plantava então, ao redor de 100 mil hectares. Né? E aí o IPO fez que a gente crescesse bastante nessa área de ter novas áreas para desenvolver. Aí se desenvolveu muitas áreas ali. E aí também, o que acontece? O mercado te demanda governança. E aí tu começa também a aprender a lidar com o mercado, com a governança. Fizemos joint ventures depois disso, né, com a Mitsui, com a família Soares Penido aqui de São Paulo. Fizemos com um fundo inglês que criou a Lendico, né, que é a Valiance, criou a Lendico, onde a gente também captou mais recursos para comprar mais áreas. Então, começamos a crescer. Aí começamos também a olhar, depois disso, arrendamentos. Né? No passado, os contratos de arrendamento eram de 5 anos. Então, tu arrenda uma área, 5 anos. Aí tu faz uma aplicação, faz um investimento para melhorar a fertilidade do solo. Aí tu vai começar a utilizar aquilo ali e terminou 5 anos. Tá? Aí o dono diz, não, eu quero plantar. Aí, sabe, não dava continuidade, aquele investimento ele tinha pouca rentabilidade para a companhia. Com a entrada de fundos, isso já alongou os contratos, porque os fundos não vão operar. Então, para ele fazer contrato de 10 anos não é um problema. Aí sim, a gente faz um investimento de correção de solo, e aí tu tem vários anos para usufruir disso, e aí faz sentido, né, tu crescer com áreas arrendadas. E a gente percebeu ao longo desse período que fazia todo sentido. Então, a gente tem crescido mais em arrendamento, né, porque propicia uma velocidade maior para botar mais hectares no nosso portfólio, porque comprar área é aquela coisa, 1 hectare hoje, a nossa média é R$50 mil o hectare. Pode comprar 20 mil hectares, nós estamos falando de R$1 bilhão. É relevante, né? Então vai demorar para a gente ter de novo capacidade de novo investimento. Então os arrendamentos tu investe só em maquinário. Ele vai pagar o arrendamento, obviamente, mas tu só vai investir em maquinário. Então tu tem capacidade de crescer muito mais rápido, né? Então tu tem que ter... Só que os contratos muito mais longos. Muito mais longos. Hoje tu fez o contrato da Terra Santa, que é antiga, hoje é Terra Santa ainda, né? Tá na bolsa, a gente arrendou por 20 anos. Muitos fundos, muitos contratos que a gente tem com fundos são de 15 anos, 17 anos. Né? Agora mesmo, o contrato que a gente fechou no Piauí são 15 anos. Então, tu tem vários contratos assim, de mais longo prazo que te dão muito mais segurança, né? Para te fazer um investimento, não só na terra, mas também às vezes tem que construir um dormitório para ficar adequado, um refeitório, para dar boas condições para os nossos colaboradores. Né? A gente tem um padrão nas fazendas, e vocês que já conhecem os padrões sabem. Essas sedes são lindas. Né? É um padrão. Quer dizer, ninguém vai querer sair de uma sede que tem boa qualidade de vida para uma sede que não tem. Quer dizer, do item importante é tu ter uma equipe qualificada. Né? E quando tu tem uma nova unidade, tu tem que levar pessoas para aquela nova unidade que já conhece o nosso modelo, o nosso modo de trabalhar. Né? Então aí tu já pega aqueles mais experientes e às vezes promove e leva para lá. Então assim, se ele vê que lá tem boas condições, ou vai ter boas condições em pouco tempo, ele se motiva para ir e seguir a sua carreira dentro da companhia. Por isso também que as pessoas ficam bastante tempo. E você vê um movimento de outros grupos produtores irem para a Bolsa para fazer esse movimento que vocês fizeram? E se sim, o que você recomendaria para eles
fazer algo talvez diferente do que a SLC tenha feito? Eu tenho visto alguns grupos entrando, agora a 300 entrou, a Boa Safra também, que é bem positivo, né? Porque é importante ter mais pessoas falando do agro. Sim. Né? Acho que tem mais grupos que têm condições, pelo tamanho, né, também de entrar na Bolsa. Só que um fator importante, que é a governança. Né? Os investidores vão exigir isso. E tu tem que ter essa capacidade de abertura para eles perceberem a tua governança. Né? Participar de um conselho. Né? Então, vão questionar muitas vezes as decisões que tu tomas. Né? Tem que explicar. Então, isso faz parte. Né? O mercado ele é exigente. Né? Eu mesmo tenho reuniões sistemáticas com os investidores, nos questionam. A gente aprende muito com os questionamentos. Né? Então, é uma via de mão dupla aqui. Tu aprende, né? E também tem que explicar como é que funciona o negócio. Não dá para fazer aquilo só que o investidor quer, porque ele tem uma visão, às vezes, muito curto prazo. Né? A gente tem que olhar mais para frente. Sim. Então, como eu comentei anteriormente, até nós estávamos falando antes de começar a nossa reunião, um dos valores da companhia é resultados sustentáveis. Então, a gente não está olhando só o resultado de 25, nós estamos olhando o resultado para frente. Então, a rotação de cultura, mesmo que plantando milho não seja tão rentável quanto o algodão, dentro do processo de rotação de cultura é fundamental para te ter aquela terra saudável. Né? Então, ele vai entrar na rotação de culturas, independente de ser ou não ser a melhor cultura para o momento, em termos de margem. Mas é importante para a saúde do solo, e isso a gente respeita muito. Ô Ivo, e uma percepção que nós temos aqui, eu queria saber como que você discute isso com o mercado de capitais. Na hora que você olha o preço da SLC na Bolsa, dá para ver que a terra não está dentro desse preço, eles estão precificando só o fluxo de caixa da companhia ali. Então tem uma falta de percepção ou algo que leva o mercado de capitais não precificar essa terra, né? Como que você dialoga isso com o mercado de capitais? Isso é uma verdade que infelizmente nos frustra, por isso que a gente tem recorrentemente planos de recompra de ações, porque a gente acha que... Eu ia perguntar isso. Porque o nosso preço acaba ficando muito baixo, né? Hoje está 17, 18 reais, é muito baixo. Basicamente é o fluxo gerado pela operação de farming, né? Da operação agrícola, né? As terras estão totalmente fora desse cálculo, né? Mas por que isso acontece? Porque hoje, o investimento em bolsa, os fundos estão olhando muito curto prazo. Tu ouve muito falar em longo prazo, mas nós estamos falando 1, 2 anos e o portfólio manager é cobrado por isso, pelo retorno que está dando. Então, assim, se a companhia tem um resultado alto, mais fundos compram, né? Porque nós temos aí uma política de pagar 50% do lucro como dividendo, isso acaba dando historicamente, nos últimos anos, deu quase 5% de dividendo yield, então isso é interessante. Então, se a companhia vem com esses resultados, assim, tu atrai os fundos mais de curto prazo, né? Que são fundos que tem que, logicamente, como falei, o portfólio manager tem que prestar conta para os seus investidores. Tá? Então, isso acaba gerando isso, ou seja, a visão de muito curto prazo, não está olhando essa reserva de valor que são as terras. Quem dá valor para essa reserva são os bancos, quando oferecem financiamento. Porque aí os bancos conhecem o nosso crédito, eles olham, tem 11 bilhões em terras aqui não dadas em garantia, então eu vou colocar meu dinheiro lá como empréstimo, o risco é pequeno, né? Hoje nossa dívida está ali em torno de 3,5 bi, 4 bi, né? Ou seja, é uma dívida um terço do valor das terras, e então ele acaba nos dando uma taxa de juros que é bastante competitiva quando a gente compara com o resto do mercado. Né? E isso é uma vantagem para a gente competitiva também para fazer investimento e aquisições, né? ou crescer. Né? Mas é isso, infelizmente o mercado de bolsa não conseguiu ver valor na terra, que é diferente de uma fábrica, ou de uma indústria, né? Que a indústria, com o passar do tempo, vai se desgastando, o prédio vai se desgastando, os equipamentos, é diferente do solo. O solo a gente vai só melhorando, né? Com o passar do tempo vai ficando muito mais fértil, né? Vai deixando o solo muito mais saudável. Vamos dizer que o CAPEX de uma emprisa de produção agrícola como a SLC, ele não deprecia, ele aprecia. Né? Ele aprecia, exatamente. A gente vai melhorando a qualidade daquele solo. Né? Então, com as práticas regenerativas que tem hoje, isso é ainda muito mais evidente. Nessa linha, como eu te falei, sabendo disso, eu compro ações da SLC para o meu filho, que eu vejo muito mais como um negócio de muito longo prazo. Assim. Eu gosto de ver, sabe, porque eu tenho certeza que a SLC daqui 20 anos vai estar muito maior, muito mais forte, muito mais sólida ainda. Né? E aí, Ivo, hora que a gente para pensar, assim, eu dei o exemplo do meu menino aqui, que eu compro ações para ele para ficar, para a vida dele, né?
Qual o perfil ideal, né, do investidor de SLC e o que você falaria para eles, né, no sentido de conseguir sensibilizá-los para ver que comprar SLC é um bom negócio? É que o nosso investidor, ele deveria ser um mix de fundos de curto prazo com fundos de longo prazo, né? Esse fundo de longo prazo é aquele fundo de pensão, né, que vai ter daqui 15 anos que tem que pagar a aposentadoria ou complementar, que seja aposentadoria complementar. Esse cara, daqui 15 anos eu sei que essa empresa vai continuar existindo, porque esse negócio é um negócio que ele começou antes mesmo de a gente começar a pensar. A agricultura é muito antiga, né? Tem terra como suporte importante, reserva de valor, então, ou seja, daqui 15 anos nós vamos continuar existindo, né, porque a agricultura eu não vejo uma substituição de produtos de consumo nesses 15 anos, né? Então, ou seja, lá na frente nós vamos estar lá ainda pagando nossos dividendos e certamente essa terra vai ter um valor muito superior. Então, na minha visão, os investidores deveriam ser um mix entre curto e longo prazo. Hoje nós estamos com muito investidor de curto prazo. E por que isso acontece? Como tem crises financeiras acontecendo globalmente, quando acontece uma crise financeira, as pessoas sacam do fundo, né? E aí os fundos têm que vender as ações, né? E aí isso que acontece. Então tu tem uma movimentação forte. Hoje tem pouca participação de estrangeiros na Bolsa Brasileira e a gente percebe, sim, eu que entrei há 15 anos atrás e fui olhar e olho lá o nosso mix de investidores, nós tínhamos muito mais estrangeiros do que temos hoje. Hoje os estrangeiros são 1/3 do total da companhia. No passado eles eram 40%. Então reduziu significativamente. Entrou muita pessoa física, entrou muito fundo local. Então a participação do estrangeiro deu uma reduzida. O estrangeiro tem essa visão um pouco mais de longo prazo. E vocês fazem esse movimento de convencê-los a entrar, ou na visão de vocês melhor é recomprar essas ações? Não, a gente faz o trabalho de convencimento, de explicar o nosso negócio, até porque também, por mais que a gente visite os fundos e tu explique, o portfólio manager que tu falou esse ano, talvez ano que vem não seja mais ele que esteja naquele fundo cuidando do agronegócio. Então, tu tem que ciclicamente fazer visitas, explicar teu negócio para essa nova pessoa que está lá também entender. E mesmo que eu tenha falado com aquela pessoa ano passado, ele também vai validar que aquilo que eu falei ano passado, se aquilo está acontecendo. Então, acho que é importante a gente estar sempre conversando com os investidores, até para eles sentirem, né, assim, que eu diria assim, firmeza naquilo que está sendo exposto, né? E eu acho que isso a gente tem conseguido, mas infelizmente, assim, precisamos efetivamente que os estrangeiros entrem para mudar um pouco esse perfil. Se não tiver entrada dos estrangeiros, acho que o perfil dos fundos brasileiros é um pouco mais de curto prazo, até porque com um juro de 12% hoje, migrou muita coisa da Bolsa para renda fixa, né? Sim, e aí tu vê claramente a venda das ações e migração para renda fixa. Se o juros cai para 6%, 7% ao ano, aí tu já vai ver a Bolsa subindo naturalmente. Sim. E você acha que uma outra coisa que é possível, é um movimento? A gente viu recentemente a entrada, por exemplo, do Guilherme Schaefer na sociedade comprando ações da SLC. Hoje, o produtor, se ele for pensar em comprar mais 1.000 hectares ou comprar 2.000 hectares de pastagem para abrir e todo o CAPEX envolvido, o investimento, e ele converter isso, falar, vou comprar ações da SLC, ele vai comprar ações da SLC, né? Se ele for pensar friamente. Você acha que esse é um movimento que pode acontecer, de mais produtores, ao invés de comprar sozinho, para seguir carreira solo lá? Eu te disse, não só produtores. Né? Muitas vezes as pessoas querem ter terra, mas ter terra tem uma ciência por trás. Tu não pode ter um hectare de terra sem cuidar no interior, porque pode ser invadido, uma série de coisas pode acontecer. Então, a SLC Agrícola é uma alternativa para quem quer ter terra, comprar ações, e aí, consequentemente, tu está comprando uma fração das terras, né? E tu vai saber que tem lá em cima dela um operador, alguém que está cuidando da tua terra, né? Tá dando segurança para a tua terra. Então, assim, eu acho que é uma alternativa, assim, não só para produtores, mas para as pessoas físicas em geral. E assim como tu deixou para o teu guri, eu também deixo para minhas filhas, né? Porque eu sei que as terras estão cuidadas. A gente ouve muito falar que as pessoas compram terra e não cuidam, aí depois vê, foram invadidas, tem dificuldade. E tu tendo alguém operando em cima, é muito mais seguro. Você está comprando terra boa, num preço
barato, barato, é que isso. deveria estar com o melhor operador possível. E com liquidez. E com liquidez, É. porque assim, tem a bolsa, a qualquer momento posso Eu vender, tenho né? dificuldade para ver uma opção melhor para quem quer plantar. Não, eu acho que eu acho que é uma ótima opção, porque na verdade tu tem uma liquidez, coisa que se tu comprasse terra, tu teria que, para vender, tu tem que abrir basicamente um corretor, nomear Sim, e sim. esperar, e a gente sabe que demora, às vezes, para fazer um negócio, dependendo do tamanho, demora, de achar interessados, né? Então, assim, a ação tu tem a tua fração, né? E tu pode vender a qualquer momento, ou seja, eu acho bastante interessante. Mas, logicamente, é um mercado que tem que ser fomentado mais, e é o que a gente faz dentro do RI, conversando com investidores, e aqui com vocês aqui, certamente a gente está fomentando isso também com quem está nos ouvindo aí. Muito bom, excelente exemplo, excelente. assim, né? Bom, caminhando para a parte final, assim, tem duas coisas que eu queria te perguntar, Ivo. Uma é, na tua gestão do dia a dia, como diretor financeiro da SLC, quais são, além dos indicadores óbvios, né, que todo diretor financeiro olha, qual é um indicador não óbvio, assim, que você gosta de olhar, assim, que fala, toda vez que você pega um reporte, você pega e fala para a pessoa, eu quero ver isso aqui também. Olha, eu não é nenhum indicador, mas o que eu gosto de olhar mesmo é o nosso fluxo de caixa. Tá? Então, assim, como a gente tem as vendas feitas antecipadamente, eu sei o fluxo de venda que eu tenho para os próximos 6 meses, até um ano. Eu já tenho esse fluxo mais ou menos pré-definido. Eu também tenho, né, a gente tem também uma política com suprimentos para definir as condições de pagamento. Então, tu consegue fazer projeções muito boas do teu fluxo de caixa. Quando tu vai precisar tomar um recurso, quando tu não precisa tomar o recurso, e tu vai aplicar o recurso, né? Porque assim, se tu sabe que em março eu vou precisar de um recurso, eu posso agora começar a negociar com os bancos e achar a melhor taxa até lá. Eu não preciso esperar o mês de fevereiro para descobrir isso, que em março eu vou precisar de dinheiro, e aí o primeiro que aparecer eu vou acabar pegando e nem sempre é a melhor taxa. Eu posso pegar, então, como eu tenho prazo, eu posso negociar um prazo de 3 anos para pagar, 5 anos, ou tomo dinheiro de curto prazo se eu sentir que a taxa de juros está muito alta no momento. Então, assim, esse fluxo, esse gerenciamento do fluxo de caixa, eu acho que é super relevante para a área financeira, né? Então, ou seja, se tu tiver de olho nisso, eu diria assim, não vou dizer que tu vai dormir tranquilo, tá? E mas você com tem certeza assim, número de meses que você, por exemplo, não aceita que baixe, assim, a gente fala de pista, né? Fala, eu tenho que ter no caixa 6 meses para frente. A gente tem um caixa mínimo, que é estabelecido também dentro da nossa política, e a gente tem mensalmente uma reunião para olhar o fluxo de caixa. Aí olhamos logicamente o gerente financeiro e mais o nosso CEO Pavinato. A gente olha esse fluxo, não é só da agrícola, tem que olhar também das joint ventures, certo? A gente olha todos esses fluxos aqui para ver como é que tá as condições dos nossos fluxos, exatamente para isso, né? Ou seja, quais são as alternativas que a gente tem, e aí tu começa a achar alternativas. Muitas vezes tu antecipa um recebimento que está marcado lá para abril, quem sabe a gente consegue receber alguma coisa em março. Então tu tem muito prazo para te fazer essa negociação, e isso te facilita a tua vida, né? Porque tu já está devidamente alocado para os próximos 6 meses. Então isso dá muita tranquilidade para o nosso caixa. Mas é isso, são 6 meses que você tem caixa. Não tem caixa. Assim, a nossa política de caixa mínima é só de 1 mês. Tá. Só 1 mês, suficiente, tá? Para eventualidades que tipo assim, Covid. É só 1 mês é suficiente. Depois a gente vai se ajustar. Mas o gerenciamento, o fluxo todo de caixa, por 6 meses a gente tem uma certa garantia de que tá ok. Claro. Logicamente, para isso tem que ter ferramentas financeiras, uma equipe bem treinada. Onde é possível tirar, né? Tu tem que ter pessoas que conheçam também a companhia para poder fazer aquela análise, né? Receber os insumos, quando é que nós vamos pagar, está tudo devidamente alinhado com os suprimentos. Uma série de coisas ali que tu tem que ter dentro da área financeira, pessoas que conheçam bem a companhia para poder alocar e questionar se aquele número está correto ou não, e aí tu acaba tendo um gerenciamento de caixa bem eficiente. Excelente. Ô Pedro, tem mais alguma pergunta para fechar que você queira fazer para o Ivo? Não, acho que eu vou pedir uma indicação de livro, ou de livros. A gente sempre termina aqui, Ivo. Vou te dar, enquanto eu explicar um pouco, enquanto você já vai pensando em alguma coisa. Todo podcast, a gente aproveita que tem pessoas que tiveram super sucesso na carreira, via de regra, gostam muito de ler e de buscar algum tipo de conhecimento nos livros, né? E a gente sempre pede alguma recomendação de algum livro que marcou e que tenha contribuído.
E não é só livro de negócio, qualquer tipo de Tema literatura. livre, assim. Tá bom, não, eu tenho um livro que eu li há muitos anos, mas que eu acho que ele é sempre presente, né? Que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Tá? Por quê? Porque assim, a agricultura até pouco tempo atrás, ela não tinha conectividade. Hoje tem. Mudou completamente o jogo, né? Sim. Então as pessoas têm que ter essa capacidade de mudança, de adaptação. Não adianta a gente ficar resistindo. E isso está acontecendo agora, mas daqui 10 anos certamente vai ter outra tecnologia chegando para mudar nossas vidas. Sim. E esse livro ele abre um pouco a cabeça das pessoas para entender isso, porque a gente vê várias empresas que acabam sumindo porque não se adaptaram, não acompanharam as tendências de mercado. E as empresas são as pessoas. Sim, Nós estamos falando exatamente. das pessoas que não fizeram essa leitura. Nós mesmos, dentro da companhia, a gente está sempre se questionando. Como eu falei, planejamento estratégico uma vez por ano não é só para definir metas para o ano seguinte. A gente discute o futuro. A gente tem várias palestras ao longo do ano focado no que está vindo para frente. Sim. E a gente se questiona se essa é a melhor estratégia. Tem várias coisas que são questionadas entre nós, diretores e conselho, para ver se a gente está fazendo as melhores escolhas. Né? Escolhas de 3 anos atrás, esse ano pode ser que sejam diferentes. É brilhante. A gente perdeu a capacidade de prever mais do que 5 anos, né? Mas, acima de tudo, a pessoa tem que se adaptar às mudanças. E está mudando muito fortemente, né? Agora, com a inteligência artificial, vai ter outra mudança bastante relevante na vida de todos nós. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não adianta a gente se fechar no mundinho, porque a companhia hoje tem imagens excelentes, né? Dentro do agronegócio, acho que a gente pode dizer que isso. Não, mas a gente não pode fechar só nesse mundo. Tá as mais excelentes. Nós vamos ficar sempre com essas mais excelentes. Nós temos que estar atentos para ver o que está vindo para continuar tendo essas mais excelentes. Você trouxe um negócio falando de inteligência artificial aí. Eu fiz a pergunta para o Batistella e vou perguntar para você também. A hora que você olha para a SLC, lembra quando a gente começou a precisar, veio o Microsoft Office, né? O Excel, o PowerPoint. A gente precisou treinar todo mundo para aprender minimamente de Excel. Né? Então a gente fala que a gente subiu a régua das pessoas de baixo para cima nos conhecimentos. O quanto que a SLC hoje, se olha todo o time, todo operacional, tudo, o quanto eles conhecem de inteligência artificial para usar no seu dia a dia. Não é só criar um produto mirabolante, mas é para facilitar o seu dia a dia, simplificar a sua operação. O quanto que eles conhecem de inteligência artificial e o quanto que a SLC vai ter que trabalhar esse conhecimento de baixo para cima. Eu acho que a gente fez uma mudança importante em 2019, mais ou menos 2018, que foi a mudança do nosso sistema de ERP, que dá suporte para toda a companhia. A gente estava um pouco parado nesse processo, a gente mudou de sistema e esse novo sistema abriu um espaço importante. Né, que é realmente automatizar muito mais os processos. Né? Então a gente fez ao longo desse período agora, a gente fez um centro de serviço compartilhado. Ou seja, não tem mais hoje, como nós tínhamos até pouco tempo atrás, pessoas lá nas fazendas digitando as entradas de notas fiscais. Como estava uma em cada fazenda, ninguém reclamava do volume de trabalho que tinha. Quando trouxe isso para a matriz, a gente percebeu o seguinte, cara, dá para fazer muito mais rápido, não precisa mais editar nota. As notas são eletrônicas, então tu começa a utilizar o sistema a teu favor. Então, como eu comentei, a gente, para o ano que vem, agora a gente está aumentando em 60 mil hectares e o desafio dentro da minha área era, pessoal, nós vamos crescer 60 mil hectares e nós não podemos aumentar o nosso quadro de funcionários. Ou seja, o que a gente faz hoje, a gente tem que fazer melhor e mais rápido. E como é que tu faz isso? Automatizando. Então tu tem robôs hoje trabalhando dentro das áreas para entrada de uma nota fiscal, para o registro do empréstimo, para alocação de uns juros. Então isso tu consegue fazer automatizado. Eu te diria assim, nós estamos longe de onde eu gostaria de estar, mas com certeza a gente está crescendo nessa questão de robotização, utilização de ferramentas de TI para ajudar no dia a dia. E tem muito espaço ainda, né? Certamente todo o planejamento agrícola vai chegar uma hora com perfil do solo conhecido, variedades de soja, como exemplo, conhecidas, e época de plantio, tu vai ter o sistema te dizendo quais são a melhor combinação para aquele momento. Né? E a gente já fez até investimento nisso, tentando chegar nesse número, mas não é um número fácil de chegar, né? Porque cada talhão tem sua história. Né? Então, acho que tem muito espaço para crescer nisso ainda. Né? Assim como também a robótica dentro das operações agrícolas, isso também é uma realidade. Hoje estão falando, né, o drone está voando, estão tirando foto, identificando pragas, principalmente ervas daninhas. Eu acho que tem muito mais coisa para vir nesse aspecto. Ou seja, eu acho que nós estamos só começando. Tá? Legal. Ô Ivo,
fora do script, se der aí para depois vocês aproveitarem o conteúdo, porque a gente acabou já falando do livro, ver se tem um espaço, mas a produção, ela tá no meio. Uhum. Né? Você tem antes da porteira, a parte dos insumos, né? E você tem o depois da porteira, que é a parte da indústria de óleo, de biodiesel, de nutrição animal e muitas coisas que vêm antes e depois. Como que a SLC vê a possibilidade de ou adiantar na cadeia, não, adiantar para cá, né? Uhum. Ou retroagir e vir para trás na cadeia. Eu pergunto porque eu vi o movimento da semente, né? SLC Sementes é um passo aqui para trás. Perfeito. Meio óbvio, talvez o mais óbvio para quem já produz, né? Mas você vê, a SLC tem nos planos dela adiantar ou avançar na cadeia, ou ela vê produtores podendo fazer esse movimento? E esse é um dos itens que a gente discute anualmente. Acho que sim. Quando a gente decidiu entrar nas sementes, foi porque em algum momento do passado nós tivemos problema de fornecimento de sementes. Sementes não estavam boas, estavam vindo de má qualidade. Provavelmente foi um período seco, e isso impacta muito na qualidade da semente. E a gente começou a fazer semente internamente, percebeu que tinha qualidade para fazer, tinha muitos campos, né? Porque a gente planta soja, então toda a soja pode ser semente. E a gente começou a multiplicar essa semente e daqui a pouco a gente percebeu que poderia ser um negócio. Tá? Adiantar na cadeia? Lógico que a gente pode adiantar na cadeia. Tem vários caminhos para cá, né? Ou até mesmo nesse caminho da produção. Porque eu posso prestar serviço daqui a pouco, né? De algumas atividades que a gente tem dentro da companhia, que são muito boas, que eu posso oferecer para os vizinhos do lado, né? Tem N, né? Ou seja, a gente tem vários aplicativos que a gente usa interno que a gente poderia também oferecer para outros produtores. E aqui na ponta, bom, é aquela coisa, conforme tu vai tendo mais volume, tu pode entrar no negócio de trade, que eu acho mais difícil, mas esmagamento de milho hoje é um boom, tá todo mundo fazendo isso, nós mesmos estamos estudando esse assunto, etanol, né? Porque tá todo mundo fazendo, porque lógico, tu pega um saco de milho e tu vai olhar depois isso vai gerar um etanol, tu vai ter mais margem vendendo etanol. Sim. Né? Esse negócio sempre nos deixou um pouquinho mais arredios, porque na ponta final tu sempre vai ter a ponta do governo controlando o preço da gasolina. Isso é uma coisa que para nós sempre foi uma coisa que nos deixou muito preocupados. Já lá no IPO, tínhamos a oportunidade de fazer também etanol de cana-de-açúcar. Vários analistas questionaram, né? E na época a decisão foi, poxa, realmente é legal, dá um resultado interessante, mas a ponta final ali sempre tem a presença do governo controlando. É um mercado regulado, né? É um mercado regulado. E aqui, hoje, o etanol de milho é uma opção, né? Mas também tem essa ponta. Então, por isso eu digo, a gente está sempre olhando, a gente nunca fecha uma porta, a gente está sempre olhando. Então, tem alternativas que podem sim ser ofertadas para outros produtores, coisas que a gente pode desenvolver. Muito bom, excelente. Tomara que a gente consiga aproveitar esse conteúdo aí no podcast também. Ivo, muito obrigado. Eu tinha certeza que seria uma boa conversa, mas superou todas as expectativas. Excelente conversa nós tivemos. Eu tenho certeza que quem vai ouvir aqui o conteúdo vai gostar bastante do que foi dito aqui. Tá? Eu agradeço, passar para o Pedro agradecer. Obrigado, viu, Ivo, pela sua presença. Realmente, conteúdo muito, muito rico aqui. Vai ajudar, já ajudou a gente aqui, né, com ideias e conhecimentos, mas vai ajudar quem está em casa também, nos ouvindo. O prazer foi todo meu falar com vocês. Foi um excelente bate-bola aí. Certamente, em outro momento, a gente pode voltar aí a conversar de novo. Hein? Tá bom, obrigado. muito obrigado. Obrigado.